Neste vídeo vamos começar a estudar a variação das funções. E aqui vamos ver como localizar, por exemplo, os máximos e os mínimos de uma variável, como identificar os domínios de crescimento e decrescimento e até mesmo como esboçar o gráfico das funções. E vamos começar agora apresentando, então, inicialmente um problema para ilustrar a importância do nosso estudo. E vamos admitir, então, que o nosso interesse seja em torno de minimizar o consumo de combustível de um automóvel. Então, aqui está o nosso automóvel. Um esboço do nosso automóvel, aqui estão as rodas, e eu quero, na verdade, aqui está o solo, e eu quero, dada uma velocidade, dada a velocidade V, e a forma como a potência se desenvolve com a velocidade, então eu vou imaginar que a potência, a função que dá a potência em função da velocidade, que ela é conhecida. E eu quero então o consumo específico de combustível. Então eu vou ter aqui uma curva. No final das contas, depois de trabalhar essas variáveis, só para não dar muita extensão a este problema, porque não é o nosso foco, aqui eu tenho a velocidade, aqui eu tenho o consumo específico de combustível. Então, digamos que essa curva seja uma curva mais ou menos assim. Então, se eu quero minimizar o consumo específico, então estou em busca desta velocidade. Então, admitindo que esta curva seja conhecida, se eu não domino a técnica para determinar matematicamente esta velocidade que me entrega o consumo específico de combustível mínimo, eu não vou conseguir determinar que consumo é este e nem para que velocidade ele acontece. Ah, professor, e qual é a utilidade disso? É claro que esse é um estudo muito útil. Por quê? Porque se eu conheço o consumo específico de combustível e a velocidade onde ele ocorre, eu vou sempre recomendar, eu, fabricante do automóvel, vou recomendar que o proprietário sempre dirija na estrada, por exemplo, a esta velocidade, certo? Então é claro que este é um estudo muito importante. A mesma coisa eu poderia dizer da suspensão de um automóvel. Aqui está a mola, aqui está o amortecedor. Essa suspensão está ligada à roda, né? Então, esta roda vai trafegar em uma estrada, por exemplo, esburacada, e eu quero saber o máximo da força em função do tempo. Eu tenho uma distribuição do tempo versus força, e eu quero saber a força máxima que aparece nessa suspensão. Para quê, professor? Porque sem a força máxima, eu não posso determinar as dimensões dessa suspensão. Uma vez que eu sei a força máxima, eu posso projetar esta suspensão para que ela não quebre, né? Então, eu não vou fazer isto com a força mínima, nem vou fazer com qualquer valor da força, vou fazer com a força máxima, porque se a suspensão resiste à força máxima, significa que ela vai resistir a todas as outras forças. Então, observe como o estudo variacional das funções é, então, importante
E vamos ver então agora nesta aula, que é uma aula introdutória, uma videoaula introdutória sobre este assunto. Vamos ver agora então algumas definições. Então, vamos começar vendo a definição de função crescente em um ponto, né? É claro que eu só posso falar que a função é crescente ou decrescente me referindo a um certo ponto, uma vez que a maior parte das funções elas crescem uma parte do domínio, depois decrescem, crescem de novo, depois decrescem e assim sucessivamente. Só uma pequena parte das funções é que sempre cresce ou sempre decresce. Então, eu preciso saber que características a função deve satisfazer no ponto x1 para que ela seja decrescente, uma vez que eu estou examinando este trecho da curva e estou vendo que a curva é decrescente. Já neste outro trecho, eu vejo que a curva é crescente. Neste outro pedaço aqui, ela volta a ser decrescente e neste volta a ser crescente novamente. Então, eu vou dizer que a função é crescente em x igual a x0 se para ΔX maior que zero, ou seja, positivo, passamos aqui um mini gráfico aqui para explicitar o que queremos dizer. Aqui está x0, aqui está x0 mais ΔX, aqui está x0 menos ΔX. Então, para ΔX maior do que zero, então f de x0 mais ΔX menos f de x0. Observe que se ΔX é positivo, eu estou à direita de x0 aqui neste caso. Então esta conta tem que dar positivo, é maior do que zero. Porque quando eu passo de x0 para x0 mais ΔX, a função aumenta de valor, ou seja, y está mais alto. Portanto, f de x0 mais ΔX menos f de x0 é maior do que zero. Ao contrário, f de x0 menos f de x0 menos ΔX, ou seja, x0 agora, f de x0, o valor de y, está mais elevado do que f de x0 menos ΔX, então essa conta também tem que dar positiva. Então, nessas condições, a função é crescente. E é claro que a definição de função decrescente é análoga, ou seja, a função será decrescente em x1 se para ΔX maior do que zero. Façamos aqui agora de novo um outro mini gráfico. Então agora a função é decrescente. Aqui eu tenho x1. Aqui eu tenho x1 mais ΔX. Aqui eu tenho x1 menos ΔX. Então, neste caso, eu tenho f de x1 mais ΔX menos f de x1. Observe agora que o que acontece é ao contrário, porque f de x1 mais ΔX está mais baixo do que f de x1, portanto, esta conta tem que dar menor do que zero.
Por outro lado, f de x1 menos f de x1 menos ΔX, agora x1 está mais baixo ainda do que f de x1 menos ΔX, portanto, isso também tem que dar menor do que zero, e neste caso a função é então decrescente. Então esta é a definição de um ponto situado sobre a função em que a função é crescente e no qual a função é decrescente. Vimos que em x0 ela é crescente e em x1 ela é decrescente. Mas agora vamos ver como caracterizar estes pontos matematicamente. Ora, então vejamos aqui o primeiro teorema. Primeiro teorema. Se f de x é crescente em x igual a x0, então f' de x0 é maior do que zero, ou seja, o valor numérico da derivada no ponto é positivo. Muito bem. Curva crescente, coeficiente angular da reta é positivo. Então, se a função é crescente, f' de x0 é positiva. Ao contrário, também é verdade que se eu sei que f' de x0 é positiva, eu concluo, ou seja, a recíproca é verdadeira. Ou seja, se f de x é crescente, eu concluo que f' de x0 é positiva. E ao contrário, se eu sei, se o meu ponto de partida é uma informação que me diz que a derivada, o valor numérico da derivada é positivo, eu concluo que a função é crescente em x0, em x igual a x0. E a mesma coisa para a função decrescente, ou seja, se f de x é decrescente em x igual a x1, então eu concluo que o valor numérico da derivada em x igual a x1 é negativo. E ao contrário, se f' de x1 é negativo, então eu concluo que a função é decrescente. Em x igual a x1. Muito bem, vamos ver então agora um exemplo para ilustrar isto. Então, exemplo, vamos então considerar y igual a x ao quadrado. Então, aqui está o gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, digamos aqui o ponto x igual a 1. Então, eu observo este gráfico aqui em x igual a 1, y igual a x ao quadrado em x igual a 1, e vejo que o gráfico é crescente. Portanto, eu afirmo meu ponto de partida, a função y igual a x ao quadrado é crescente em
x igual a 1. Muito bem, então vejamos a derivada. Y' é igual a 2x, portanto, f' de 1 é 2 vezes 1, que é igual a 2, que é maior do que 0. Ou seja, se eu sei que a função é crescente, então o valor numérico da derivada no ponto é positivo. E ao contrário, claro, y é x ao quadrado? Perfeito. Y' é 2x, então calculemos f' de 1. F' de 1, como vimos aqui, é igual a 2, que é maior do que 0. Então, se eu não conhecesse o gráfico da função, se eu não sei que o gráfico da função y igual a x ao quadrado é igual a este gráfico, eu posso concluir seguramente que a função é crescente em x igual a 1. E a mesma coisa para x igual a menos 1. Eu observo aqui que em x igual a menos 1, a função é decrescente. Então, a função y igual a x ao quadrado é decrescente em x igual a menos 1. Já vimos que f' de x é igual a 2x. Então, se a função é decrescente, então f' de menos 1 tem que ser menor do que 0. E, de fato, f' de menos 1 é 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2, que é, de fato, menor do que 0. Portanto, eu estou concluindo que o valor numérico da derivada no ponto é negativo. E a mesma coisa, eu também posso, sabendo que f' de menos 1 é igual a menos 2, que é menor do que 0, como disse, se eu desconhecesse o gráfico de x ao quadrado, eu afirmaria com toda certeza que a função é decrescente. Em x igual a menos 1. Muito bem. Então, este é o nosso começo. Vimos, então, definição de função crescente, definição de função decrescente. Vimos igualmente que condição matemática para que a função seja crescente. Então, se, número 1, se crescente em x igual a x0. Então, que eu concluo que f' de x0 é maior do que 0. 2. A volta. Se f' de x0 é maior do que 0, eu concluo o quê? Que a função é crescente em x igual a x0. Número 3. Se a função é decrescente em x igual a x1, concluo que f' de x1 é menor do que 0. E se eu sei que f' de x1 é menor do que 0, eu igualmente posso concluir que a função é decrescente em x igual a x1. Muito bem, então essa foi
a primeira parte do que tínhamos que ver. E agora, para encerrar, vamos ver então a definição de máximo, de mínimo, de maior e de menor valor, para que depois, no nosso próximo vídeo, possamos ver então as condições matemáticas que roteiro seguir para determinar máximos e mínimos da função. Então, vejamos primeiro a definição de máximo. Então, se a função possui um máximo em x igual a x2, o que acontece? Então, se isso acontece, então f de x2 mais ΔX menos f de x2 deve ser sempre menor do que zero, qualquer que seja ΔX tendendo a zero, ou seja, tende a zero, é o infinitésimo, portanto pode ser positivo ou negativo, tanto faz se é positivo ou negativo, esta conta tem que dar negativa, porque, que observe, estamos falando sempre da vizinhança, se ΔX tende a zero, estamos falando da vizinhança de x2. Então, se x2 é um ponto de máximo, então tanto faz eu correr para a esquerda como correr para a direita, eu vou para pontos mais baixos do que f de x2. Portanto, se eu diminuo uma ordenada menor de uma ordenada maior, como aqui está, uma ordenada menor de uma ordenada maior, a conta tem que dar negativa, então esse é o máximo. Ao mesmo tempo, definição de mínimo. Digamos em x igual a x3. Então, o gráfico é diferente agora. Então aqui eu tenho x igual a x3. Então, quer eu vá para a esquerda ou vá para a direita, os pontos aqui na vizinhança de x3 serão sempre mais elevados. Portanto, f de x3 mais ΔX menos f de x3. Observe que f de x3 está aqui mais baixo do que f de x3 mais ΔX. Portanto, agora esta conta tem que dar positiva. E, novamente, para qualquer que seja ΔX tendendo a zero. Então, ΔX é um infinitésimo. Portanto, eu estou bem próximo do ponto x3. Portanto, eu estou na vizinhança de x3. Então, essa foi a definição do máximo, essa foi a definição do mínimo. E, por último, vejamos o maior e menor valor da função. Vejamos então, recordemos então a questão do máximo e a questão do mínimo. Dissemos que no máximo e no mínimo eu vou olhar a vizinhança do ponto x igual a x2 ou x igual a x3. Por que isso? Porque uma função pode ter vários máximos, também conhecidos como máximos ou mínimos locais. Então, observe, aqui é um máximo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Como eu sei que esse é um máximo? Porque eu vou olhar os pontos suficientemente próximos desse. E aqui é a mesma coisa. E aqui também. Então, eu estou olhando, enquanto no máximo e no mínimo
Eu estou olhando a vizinhança, os pontos suficientemente próximos para identificar se o ponto é de um máximo ou de um mínimo. No maior e no menor valor, eu vou olhar todo o intervalo. Então, o maior valor e o menor valor serão tidos como o maior e o menor valor em todo o intervalo. Então, neste caso desta função aqui, este aqui é o maior valor neste intervalo, enquanto este aqui é o menor valor no intervalo. Certo? Então, eu vou colecionar todos os máximos, todos os mínimos e o valor da função nos extremos. Observe que aqui o menor valor foi um dos valores da função nos extremos, ao passo que o maior valor foi um dos máximos. Então, para decidir maior e menor valor, eu vou comparar máximos, mínimos e os valores da função nos extremos. Certo? Então, de posse de todos esses valores, eu comparo todos. O maior deles será o maior valor, enquanto o menor desses todos será o menor valor. Então, por este vídeo introdutório, era isto que queríamos mostrar para você. Então, nos encontramos na continuação do estudo variacional das funções no próximo vídeo.